Tudo bem, meus amigos? Sou Valdir da Projetos Eletrônicos e eu vim falar um pouquinho mais sobre essa placa, que é a Relay Board 2. Aqui nessa configuração é a configuração que eu já mostrei no vídeo anterior. Essa é a placa SP32 de desenvolvimento com a placa de relé, ok? Queria agradecer, assim, antes de começar as explicações, agradecer as mais de 30 mil visualizações dessa placa no Instagram e agradecer as mais de 10 pessoas que compraram a placa nas condições de placa de desenvolvimento, uma placa customizada. Ainda não é a placa final, mas mais de 10 pessoas já adquiriram essa placa. Agradecer a confiança depositada na Projetos Maker aqui, ok? Muito obrigado mesmo. Bom, vamos lá. Essa placa aqui, a configuração dela é 5 volts. Então, eu tenho aqui a alimentação, como eu já havia explicado, vindo do borne do 5 volts, aqui da conexão USB, eu alimento a placa. E aí, consequentemente, eu vou ligar aqui no Power Bank. E aí a placa está gerando um blink. Aqui eu tenho um Power Bank e eu estou alimentando a placa nos 5 volts. Estou pegando os 5 volts aqui do VIN, como eu já havia explicado em outro vídeo, e estou acionando a placa com os 5 volts e o pino D13 e D12, aí já com os 3,3. Até aí não tem novidade, correto? É como eu já havia explicado. O que eu vou mostrar agora para vocês, como eu já havia falado no vídeo anterior, essa placa tem a possibilidade de ter a configuração de ser alimentada por 3 volts. E eu vim mostrar justamente ela para vocês. Ela é basicamente a mesma coisa. A diferença dela em relação à outra é os headers aqui, que são azuis. O LED aqui, em vez de verde, como da placa de 5 volts, é azul. E os LEDs vermelhos são LEDs de 3 milímetros. Além da substituição dos relés, que acionam em 3 volts. O resto é totalmente igual. O jumper para desconectar os GNDs e tudo mais. Ok? Então eu vou mostrar agora o funcionamento dela. Vou fazer a ligação junto com vocês aqui. É a mesma dessa outra ligação, vocês só vão notar uma única diferença. Eu vou soltar os cabos aqui. Vou colocar essa. Então, pino D13 e D12 vai aqui na positivo do IN 1 e positivo do IN 2. Aqui é o GND. Eu vou ligar aqui em qualquer GND, pois eles estão todos unidos, conforme expliquei no vídeo anterior. E aqui que está a diferença. Aqui eu tenho o VIN, os 5 volts. Mas vamos supor que essa placa esteja rodando sem essa alimentação aqui, só por ela mesma. Então eu teria somente os 3,3 volts. Então aqui nesse borne é o 3,3. Aí eu coloco a alimentação aqui e alimento a placa com 3,3 volts. E aí eu vou acionar aqui o Power Bank. Aí vocês podem notar que está funcionando. Ou seja, a alimentação dessa placa está com 3,3 volts e o sinal também com 3,3 volts. Se eu alimentar essa placa de 5 com 3,3, o relé não vai atracar. Porque conforme explicado anteriormente, o mínimo que eu posso ter aqui é 4,5. Com 3,3 volts os relés não atracam. Então, para simplificar na hora de projetar, em vez
de montar uma fonte auxiliar com 5 volts, você pode alimentar com o próprio ESP uma placa de relé. Aí vocês vão me perguntar, mas o consumo não é muito alto para esse dispositivo? Bom, dependendo da aplicação, por exemplo, se eu for ligar alguns sensores aqui, o sensor consome muito pouco, eu ainda tenho capacidade de corrente para alimentar essa placa. Pois o consumo dessa placa, acionando os dois relés simultaneamente, fica em 200 mA. E aqui nesse regulador, eu tenho o regulador 1117 3,3 volts, que pode fornecer até no máximo 800 mA. Então eu tenho uma margem de segurança. Isso, lógico, dependendo do seu projeto. Se você for agregar outros dispositivos, você pode só colocar uma fonte auxiliar de 3,3 volts, como a que eu mostrei no vídeo anterior. Não tem a necessidade de além do sinal 3,3 volts, ter uma fonte de 5. Não é, nesse caso dessa placa não tem mais necessidade. Essa placa seria o ideal para o ESP01, seria o ideal para o ESP12, para o Node MCU, para essa plaquinha aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse alimentar agora ela só com a plaquinha, tirando os 3,3 volts aqui do pino, eu poderia sem problema. Ok? Então, o que diferencia essa placa da placa de 5 volts? Somente os bones, os headers que são azuis, o LED de alimentação, indica alimentação também é azul, os LEDs das entradas de relé são de 3 milímetros e os relés que são de 3 volts. Ok? É só mais uma dica e uma facilidade a mais aí na hora de projetar com as placas. Se você preferir uma placa de 3 volts, é só na hora de fazer o pedido da placa de relé, solicitar que ela venha configurado já para os 3 volts, alimentação de 3 volts. Então aqui, ó, eu tenho 3 volts e aqui eu estou alimentando a placa. Aí vocês também vão me perguntar, pô Valdir, mas eu vou comprar uma placa de 3 volts, eu não vou poder usar nos dispositivos de 5 volts? Pode sim, sem problema. Mesmo os relés sendo de 3 volts, eles suportam a alimentação de 5 volts. Eu vou tirar aqui dos 3,3 aqui da placa e vou pôr no 5 aqui do lado. Vocês notaram que a intensidade do LED aumentou um pouco e o relé continua batendo normalmente. Ok? O ideal é a compatibilidade da alimentação com o relé, sem dúvida nenhuma, é ideal. Mas na hora de projetar, de fazer testes e desenvolver produtos, você pode fazer essa opção. Se você tiver uma placa de 3 volts, você pode alimentar ela com 5 volts. Então essa placa, na especificação, a gente denomina que a alimentação principal fique na faixa de 5 a 3 volts. E essa placa aqui, que é de 5, fique na faixa de alimentação de 9 a 5 volts. Ok? Então é mais uma facilidade. Então, se você quiser adquirir essa placa para funcionar tanto com o dispositivo 3 volts quanto de 5, sem problema. E essa daqui você pode alimentar de 5 a 9 volts. Ok? Então 5 volts, - 3,3 volts aqui da placa, desse carinha aqui. Ok? É só, como eu expliquei, é só mais uma facilidade. Vocês podem ainda solicitar essa placa com a configuração para 12 volts. Aí é uma outra configuração, mas aí a alimentação ficaria somente para 12 volts. Talvez vocês tenham a necessidade de algum projeto aí de rodar exclusivamente com 12 volts,
fazer a solicitação. Então, na hora de solicitar a placa de relé, escolhe a tensão 12 volts, 5 volts ou 3 volts, ok? E é isso aí, gente. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Mais uma vez agradecendo os comentários, as visualizações e até mesmo as compras dessa placa aqui, SP32, que ainda é um protótipo feito de forma customizada, mas realmente foi muito bacana a resposta aí do pessoal em relação a essa placa. Em breve ela vai se tornar uma placa definitiva. Ok? Um abraço a todos e muito obrigado.